Oi, Ivan. Oi, boa noite. Oi. Eu gostaria de perguntar se existe algum dano na formação do superego para aquele limite que é dado de uma forma autoritária, que é aquele limite que só do pai olhar, a criança já morre de medo. Né? Então, e quando o pai ou a mãe põe limite e o outro não põe limite, ou até destrói o limite que o outro fez tanto esforço para conseguir colocar. E aí, quando você falou na palestra passada em relação ao limite, você falou assim, que era importante você colocar o seu desejo para a criança. Então, você vai tomar banho porque eu quero. Existe diferença, então, se você fala porque eu mando? Aí você já vai mais para o autoritarismo e não expressou o seu desejo? Então... Não. Mandar é um desejo. Mandar é um desejo, né? Eu mando. O Winnicott dizia assim, eu quero porque eu quero. Ele dizia para a mãe falar, né? Eu quero porque eu quero. Eu quero porque eu mando. Tá? E a Françoise Lortot dizia para algumas mães de adolescentes assim, eu não quero que você saia porque eu tenho medo. O medo é um desejo, lembra disso. Medo e desejo são a mesma coisa. Medo e o desejo fazem parte do mesmo plano. Tanto que a gente interpreta os sonhos, o medo é um desejo. Tá? Então, eu quero porque eu mando. Eu mando. E eu gosto de mandar, sou sua mãe. E é isso. Então, eu vou responder a sua pergunta. Quando o olhar do pai já é um limite, eu não tenho muita preocupação com isso, desde que esse olhar tenha sido construído só com o olhar. Se esse olhar foi construído com pancada, com tortura, com privação, aí eu tenho medo. Porque quando você agride uma criança, você já está dizendo que ela é má. Percebe? Então, poxa, mas pode dar uns tapinhas de vez em quando? Pode. Mas com a sandália havaiana, não com a mão. Não com a mão. Com a sandália havaiana. Antigamente tinha umas mulheres, alguns homens, que tinham um relho que chama, que batia nos cavalos, que eles punham atrás da porta e chamavam de Tereza. Ó, a Tereza aqui, hein? Às vezes nem batiam, mas só insinuavam que ia bater e todo mundo saía correndo rindo. Porque sabiam que aquilo ameaçava, não ia acontecer, mas ficava um jogo que era um limite até engraçado de estabelecer. Tá? Mas assim, então vamos pensar no olhar. O olhar do pai. Se esse olhar foi construído só com o olhar, isso é um limite. Porque ficou um desejo simbólico do olhar. Se esse olhar foi construído com agressão, aí não é um limite. Nós vamos ter um dano. Um dano que eu sou mau, então eu tenho que ser agredido para obedecer, eu tenho que ser agredido para... Tá bom? E a segunda questão sua, quando você tem dois cuidadores, tá? O pai e a mãe, e um cuidador dá limite, e o outro tira o limite, o outro não dá limite, um dá limite e o outro fica quieto, tudo bem. Mas quando um dá limite e o outro tira o limite, então nós temos alguns serial killers, aqueles assassinos em série, que tinham uma relação simbiótica com as suas mães. Quem já leu, quem gosta de seriados de assassinos em série, vai encontrar uma mãe que é a mãe clássica do assassino em série. Que é aquela mãe que o pai dizia, você não... Eu vou inventar. Você não vai ver televisão e agora eu vou sair para trabalhar. E a mãe ficava sentada no sofá e quando o pai saía, a mãe falava, então olha, agora que seu pai saiu, você vai ver televisão. Ela ficava cúmplice da pulsão do filho. Tá? Então você vai ter clássicos assassinos que começaram a matar mulheres, matar prostitutas na rua, matar
mulheres cúmplices de homens. Então ele constituía uma amante e matava a amante, que era a maneira dele agredir a mãe que traiu o pai. Percebe? Porque o pai era a figura saudável do superego e a mãe era a figura pulsional. E ele tinha que destruir a figura que matava a saúde dele. E você vai ver nesses filmes de detetives, e você vai ver sempre isso, né? O sujeito destrói na figura feminina a mãe má, a mãe que faz com que ele seja maldoso, que ele traia o pai ou que ele traia a figura da saúde. Então, eu estou exagerando para você. Quando você tem dois cuidadores, onde um oferece a possibilidade de superego e o outro tira, você tem um dano. Certamente você tem um dano. Que é o dano que uma sociedade tem quando um prende e o outro solta. Que é o que nós estamos vivendo aí, né? A polícia prende, o outro solta, um prende, e você não sabe mais a que você obedece. Qual é o critério? Qual é o critério? O que é crime e o que não é crime? Roubar é crime, não é crime? Percebeu? Imagine uma criança, né? Então, alguém está constituindo o meu limite e alguém está autorizando a minha pulsão. E agora? Então, existe dano, sim. E talvez esse seja o dano mais comum que as crianças têm. Quando elas têm pais que dão limite e pais que ficam cúmplices da pulsão. Antigamente a gente chamava isso de uma relação edipiana. O Édipo provocado por um dos pais. A mãe, vamos pensar na mãe, a mãe, vamos pôr a culpa na mãe, já que eu sou um homem, né? Então, assim, a mãe que fica cúmplice do filho, da filha, contra o pai. Então, é a mãe que provoca a continuação do plano edipiano e que deixa o filho doente. Percebe? Que é o que acontece hoje na sociedade. Hoje nós temos uma tentativa de ética de um pai que vem colocar um limite e uma mãe que tira o limite e nós ficamos todos perdidos. A gente não sabe mais a que obedecer e a gente começa a ficar prostituto junto, percebe? Vivendo numa relação que a gente não sabe quem manda, o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto, e aí a gente vai perdendo o conceito de consciência moral, que é o conceito de superego. Então, uma criança que tem dois pais assim, que divergem nisso, um pulsional e um não tem consciência moral. Aliás, ela fica talvez mais danificada do que aquela que não tem nenhum dos dois. Então, se forem separados, provavelmente o que vai comandar a vida dessa criança é aquele que segue a rotina. Então, se ela mora com o pai, que dá o limite, mesmo que o outro tire, isso não danifica. Só que ela volta para casa danificada. E aí, o que dá o limite tem que restaurar o limite com muita raiva do outro que tirou. E às vezes o outro tira de propósito, que é para encher o saco do pai que está lá. Mas isso não traz dano, porque o limite geralmente faz parte do lugar aonde se vive. Tanto que quando a gente sai de férias, a gente sai fora dos limites. Quando chega o sábado e o domingo, então, hoje não precisa tomar banho, hoje não precisa escovar o dente. Percebeu? Hoje vamos dormir todo mundo na sala. Percebe? Hoje vamos dormir mais tarde. A gente quebra o limite porque é domingo, porque daí segunda-feira toca a música do Fantástico, então vamos escovar o dente que já vem segunda-feira. Ivan, eu gostaria de, ouvindo você, eu comecei a refletir uma fase onde eu acho que várias pessoas viveram aqui, pais,
aonde na educação dos nossos filhos nós deveríamos refletir, discutir, partilhar, vivenciar as relações, os afetos, as decisões, né? Então, na hora de eu dizer um não, você não use o não. Olha, converse, veja uma saída mais nobre, aonde vocês dois consigam. E me parece que essa talvez não tenha sido a melhor saída, porque o que a gente vem assistindo é o adolescente que a mãe discutiu, refletiu, falou, engravida. Vai para a droga. Então, eu acho que quando você coloca limite, né, quando você ouve a palavra limite, é uma coisa meio que choca, né? Limite, absolutamente uma jaula fechada, onde aquilo é um pacote fechado. E eu lhe pergunto, será que aí não estaria a nova saída, ou uma saída que as pessoas deixaram de usar, para usar uma metodologia mais nova, mais nobre, mas que também não deu um resultado tão bom, porque hoje a gente vê que o resultado me parece bastante trágico, né? Principalmente nos jovens. É por isso que quando eu comecei a falar, eu disse a vocês assim, a saída para o século XXI é a velha saída que foi proposta no século XX e que nós não usamos. Quando Winnicott, mesmo a Françoise Lortot e alguns psicanalistas começaram a falar de limites, as pessoas se assustaram muito, porque o limite se confunde muito com autoritarismo, né? Que história é essa de você? E a gente estava vivendo no início do século XX e no meio do século XX. O século XX começa com a ideia desse ser livre. A gente teve uma guerra, depois outra guerra, e a gente se assustou muito com isso, com a ideia do fim do mundo, com a ideia da repressão, com a ideia da algema, da ditadura. E a gente desprezou muito. E a gente precisa pensar que os maiores estudos da psicologia, os maiores estudos, a psicanálise alcançou grandes estudos, principalmente com Melanie Klein, Anna Freud, estudando crianças da guerra, o povo da guerra, o povo que vivenciou a guerra. Mas a gente desprezou isso em função de um pedagogismo estúpido, né? A coisa da pedagogia. A gente imaginou, a gente ainda vive a ideia de que o ser humano é um ser inteligente, racional. Tá? E é verdade isso. Né? A gente é muito racional. Só que a gente também é biológico. Biológico. Nós temos uma função que é o córtex pré-frontal, que nos dá ou não o direito de ter juízo crítico. Juízo crítico. Quando é que o córtex pré-frontal funciona? Na frustração. Na frustração. Quando a criança tenta andar e cai, aí ela tenta andar de novo e cai, o córtex pré-frontal começa a dar a ela uma coisa chamada crítica. Crítica. Quando a criança faz um desenho e a ponta do lápis quebra, e ela pede para apontar ou ela pega outro lápis e não desiste daquilo, o córtex pré-frontal funciona. Quando a criança chora, porque a ponta do lápis quebrou, e alguém aponta e devolve o lápis para ela e a mantém desenhando, o córtex pré-frontal funciona. Quando a ponta do lápis quebra e alguém tira o papel e dá um brinquedo, o córtex pré-frontal para de funcionar. O sistema límbico para. Quando eu digo assim, vamos tomar banho, filhinha, e ela fala, não quero tomar banho, e eu falo, tá bom, então brinca mais um pouco, eu tiro a crítica dela. Então, o que nós temos hoje no século XX, começo do século XXI? Crianças extremamente inteligentes, com emocional de nenê.
Eu tenho adolescentes no consultório que falam 4 línguas, mexem no computador, são hackers. Eles entram na Casa Branca, entram não sei onde, entram no Congresso, mas entrar no Congresso não, acho que não precisa ser muito. Mas eles entram em um monte de lugares, eles fazem coisas incríveis com o computador e tem um emocional, a namorada briga com eles, eles falam em suicídio, porque eles não têm resistência à frustração. O córtex pré-frontal não funciona. Eles estão dirigindo os seus carros 2.0 e o sinal fecha e tem um carro na frente, eles andam na calçada, eles não conseguem ter resistência à frustração. Então, o que nós somos? Nós somos seres inteligentes e racionais, mas a gente não pode duvidar disso. Tanto que nós estamos aí aquecendo o planeta, tudo, nós vamos aprender a nadar e vamos morrer de afogar. Nós somos inteligentes e racionais, só que com o emocional abaixo da crítica. Nós não temos mais juízo crítico. Então, quem viu a entrevista daquele menino que matou o João Hélio, né? Então, a jornalista perguntou para ele, você viu que o menino estava pendurado no carro? Vi. E você não tentou parar para tirar o menino? Não, porque senão iam me linchar. Mas você não quis tirar o menino? Quis. Eu estava tentando bater no poste para ver se ele caía. Mas você não pensou que pudesse ser seu filho? Não, eu não tenho filho. Percebe? Ele não tem crítica. Coitado. Ele não tem crítica. Ele não tem juízo crítico. Então, aquilo que estava pendurado no carro não é uma coisa a mais que pertencia a alguém. Agora pertencia à vida dele e estava atrapalhando a vida dele. Isso é falta de juízo crítico. Percebe? Percebe? Esse menino namora esta menina e ele está com ela aqui. Está com ela aqui. Aí ela levantou para ir fazer xixi. Aí ele ficou sem ela, ele paquera essa. Ele não tem juízo crítico, ele não tem apego, ele não tem noção de que uma atitude dele faz mal ao outro. Percebe? Aí ele está tocando bateria às 3 da manhã, ele tem um vizinho que tem 3 crianças pequenas que vão para a escola. E o vizinho bate e fala assim, moço, você não pode parar com a bateria? Eu falo, mas eu estou na minha casa. Ele não fala isso porque ele é maldoso. Ele não tem juízo crítico. Ele não tem juízo crítico. Nenhuma prisão. Só a guilhotina que para com isso. A prisão não ajuda ele. Percebe? Então, veja o que eu vou lhe falar. O que é o limite? O limite é a frustração que eu ofereço, Márcio, a frustração que eu ofereço, dada por mim, que vou controlar isso, né? E vou controlar, né? A frustração que eu ofereço, o que é uma pessoa com juízo crítico? É aquela que para de fazer mal para o outro e para si mesmo. Quando eu ensino alguém a ter resistência à frustração, eu ensino alguém a ter autoestima. E quem tem autoestima, percebe? Não tem orelha grande, cabelo feio, nariz grande, seio pequeno. Tem vida. E tem a vida do outro também. Cuida de si, cuida do outro. Percebe? Hoje nós temos 5% de gente assim no mundo, com crítica, capaz de parar no sinal vermelho e esperar, mesmo ansioso, esperar para abrir, ou quebrou o lápis, aí eu vou levantar e vou buscar outro. Percebe? Eu sou capaz de controlar meu sistema límbico, capaz de suportar a frustração. Percebe? Meu filho tirou uma nota baixa na escola, então eu vou ver o que está acontecendo com ele, descobri que ele é canhoto e está escrevendo com a mão direita. Percebe? E ninguém percebeu isso. Porque ninguém percebe mais ninguém. José Saramago escreveu um livro muito bonito em 95, chamado Ensaio sobre a Cegueira, que eu recomendo que vocês leiam. Tá? O Ensaio sobre a Cegueira é um livro metafórico, onde ele fala assim, a gente vê os outros, mas a gente não repara. A gente não repara. Outro dia eu falei para uma mãe assim, nossa, seu filho é canhoto. E, mãe, ele tem 8 anos, eu nunca percebi isso. O senhor percebeu? Nossa, como o senhor é bom. Eu falei, não, eu enxerguei a mão dele. Ele é canhoto, moça. A senhora nunca viu? Não. Eu nunca vi que ele é canhoto. Nossa, ele é canhoto. Aí ela enxergou o filho. Falou, esse é meu filho.
Percebe? Eu vejo, mas eu não reparo. Eu não reparo. Reparo. Eu paro 2 vezes para olhar para aquele que está perto de mim. Então, o que nós fizemos com o limite? Nós achamos que era errado. Causar sofrimento. Causar frustração. E criamos uma sociedade, várias gerações, que não suportam frustração. Não suportam frustração. Não suportam a empregada fritar não suporta esperar a empregada fritar o bife. Você fica com raiva. Não fritou o bife ainda? Percebe? Agora não quero mais também. E aí, percebe? Não suportam. Vê um pneu furar. Ele chuta o carro. Percebe? Como se aquilo não pudesse acontecer com ele. E se a namorada briga com ele, então? Aí ele bebe, pega aquele carro 2.0 que atinge 200 por hora e mata o outro, e se mata, e se machuca, porque ele não sabe o que fazer com a sua raiva. Então, o que nós fizemos? Nós não ouvimos essas pessoas boas que estudaram para nos dar subsídio. Gente, nós precisamos aprender a nos frustrar, porque a vida tem começo, meio e fim. A gente fica velho, sim. Botox não tira a velhice. Só faz o rosto ficar que nem bola de capotão, mas não tira a velhice. Ó, Viagra ajuda, sim, melhora a qualidade de vida, mas não tira a velhice. Entende? Nossos filhos crescem, sim, e vão sair aí fora num mundo que não os acolhe, não cuida deles. Tem bala perdida, tem uns políticos soltos, eles andam soltos por aí, tem bandido solto, tem droga solta, mais droga do que vocês podem imaginar. E qual é a garantia que eu tenho que o meu filho não usa droga? É porque é meu filho? Isso não é garantia. A única garantia que eu tenho é que ele tem autoestima. Entendeu? Mas ele é bonito, doutor. Não é? Ele está querendo. Ele até hoje não acertou o corte do cabelo. Ele já tem 41 anos. Ele não conseguiu acertar o corte do cabelo dele. Ele não sabe se deixa comprido, curto, põe brinco. Entende? E já casou com 4 mulheres. Ele não achou ainda que ele gosta. Percebe? E mora com a mãe. Então, nós erramos. Porque a gente imaginou que frustração era sofrimento. E hoje nós sabemos, pela psicanálise, pela neurologia, pela endocrinologia, que frustração é um bem. Frustração é um bem. A frustração gera autoestima. A única coisa que gera autoestima é suportar a frustração. Não é que eu tenho que frustrar. Quando eu frustro e o sujeito consegue suportar a frustração, ele fica grande, ele fica forte. Ele para de olhar no espelho, ele começa a reparar nos outros, ele cuida do amigo, ele cuida do cachorro, ele cuida do filho, ele espera o almoço chegar, percebe? Ele suporta que o time perca. Outro dia o menino estava assistindo ao jogo do time dele, não sei se devia ser o Corinthians, e aí ele quebrou o televisor. Ele quebrou o televisor. E a mãe falou: filho, você está louco? Ele quebrou o televisor. Percebe? Não consegue suportar. Percebe? Ou aí fora, o time perdeu, ou o time ganhou, aí ele sai brigando com os outros. Porque não é suficiente, percebe? Ganhou de 3-0, tem que ganhar de 6. Não é suficiente. Nada é suficiente. Então, por que nós erramos? Nós erramos porque alguém negou a ideia de que a gente pode frustrar o filho, sim. Dizer não pelo nosso desejo. Isso não é autoritarismo. Isso é saúde mental. Mas nós estamos aprendendo isso hoje. E agora nós temos que fazer uma reparação nisso antes que seja tarde. E vai ter festa hoje, vai ter êxtase hoje, vai ter suicídio hoje, vai ter gravidez hoje, vai ter aborto hoje, vai ter crack hoje, maconha hoje, cocaína hoje, vai ter acidente de carro hoje, com um menino bêbado, com mais 4 amigos no carro que ele não respeita. Percebe? E alguém não pode se frustrar. Então, nós erramos. Passamos para a última pergunta, pedimos desculpas, sabemos que tem inúmeras outras perguntas, mas poderão ser respondidas durante, talvez, os autógrafos do Ivan, né? Nos livros dele, logo em seguida. Então, passamos para a última pergunta.
Aqui. Ivan. Oi. Aqui, eu estou aqui. Oi. Gostaria de saber qual o proceder de nós cuidadores para com os limites que os adolescentes nos impõem, de certa forma, para não poder ingressar no mundo deles se fecharem. Até que ponto nós pais temos que estar insistindo para poder estar entrando nesse mundo deles, aceitando não estar compartilhando momentos com a família, ou viajar, ou qualquer outro tipo de proceder. Então, você faz a mesma pergunta difícil que aquele senhor fez e que aquela mocinha lá que me pôs na berlinda fez. Então, veja bem, a gente não pode pedir licença para entrar no mundo deles, primeiro porque eles não têm mundo. Como você acabou de ver, eles são reféns de hormônios, de uma sociedade que anestesia os sentidos deles, que cobra deles uma perfeição no corpo, cobra deles um vestibular, que eles têm que passar. Eles queriam fazer um, mas fazem outro. Eles têm que passar em alguma faculdade, porque eles têm que... Ele cobra deles que aumente o peso no exercício da academia, cobra deles... Outro dia um menino falava assim para mim: tio, eu já tenho 11 anos e ainda sou BV. BV é boca virgem. Eu já tenho 11 anos. Você já tem 11 anos e é BV? Mas que desastre, né? Olha a frustração. Ele já tem 11 anos. Não tem nem pelo no saco. Já tem 11 anos e é BV. Porque os amigos dele, que ainda estão vivendo o amor homossexual, já beijam meninas. Deviam estar beijando meninos. Já beijam meninas. E esse menino estava numa angústia terrível. E eu falava assim para ele: mas você tem alguém que você quer beijar? Eu falei: não tem, mas o que você faz? Eu invento. No final de semana ele vai ver a avó. E ele volta e fala: eu beijei. Os meninos, beijei. Ele beijou de língua. Ele não sabe direito o que é beijar de língua. Então ele falou: putz, agora... Aí ele não sabe. Não, ainda não. Ele falou: então você não beijou. E ele falou: mas tio, o que é beijar de língua? Tem que tirar a língua para beijar, né? Você imagina o que é essa sociedade? Qual é o mundo deles? Aí vamos pensar com 12, e com 13, e com 14, com 15, com 17, e com 21. Percebe? Então, qual é o mundo deles? Não tem mundo. Tem cobrança. E tem frustração, 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 porque cada vez mais eles têm que obedecer a uma regra complicada. Então a gente não entra no mundo deles. A gente invade o mundo deles. A gente mete o pé na porta, porque eles são filhos. E diz assim: hoje, então vamos lembrar do Winnicott. O Winnicott deve estar com raiva de mim no túmulo, mas eu pedi licença para ele antes de vir para cá, porque eu ia falar dele hoje. A gente diz assim: eu quero que você almoce comigo. Mas o que deu em você? Eu fui na palestra do Dr. Ivan. Eu quero que você almoce comigo. Eu quero que você almoce comigo hoje. Tá? E aí, mas o que deu em você? Você falou: louca, eu quero que você almoce. Eu vou pagar mico. Vai pagar mico. Vai almoçar comigo. Vou pagar mico. Se eu ficar perto da minha mãe com os meus amigos, eu vou pagar mico. Já escutaram isso? Né? Então, você vai almoçar comigo hoje porque eu quero. E vai almoçar comigo hoje, entende? E a gente invade o mundo deles. Porque não é um mundo. É um arremedo de vida. É um arremedo de vida, porque eles estão em constante angústia. Eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que, e não eu quero. Não existe eu quero. Não existe sonho. Não existe desejo. Existe eu tenho que. Então a gente vai lá, pega no braço e fala: eu quero que você almoce comigo. Mamãe, estou acordando agora, eu estou de cueca. Vem almoçar de cueca, você vai almoçar comigo hoje. Mas eu não estou com fome, então você vai sentar perto de mim. Eu quero. Mas é só porque você quer? Só porque eu quero. Mas o que está acontecendo com você? Eu resolvi que eu quero almoçar com você hoje aqui. Oi? Então, se ele não vier, a gente vai pensar que acabou alguma coisa nessa relação. A afetividade já se desfez. E nessa casa começou a haver aquilo que é o contrário do afeto, que é a indiferença. E quando a gente atinge esse ponto, aí a gente não tem mais como invadir o mundo, mas não tem mais como pedir nada. Não tem mais como viver junto.
Eu não escuto você, bem. Então, mas se ele não quer naquele momento, ele não quer em momento algum. Porque o meu almoço é agora. Eu vou almoçar agora. Porque se eu tiver que esperar Vossa Majestade almoçar às 4 da tarde, então é assim. É o meu desejo, não o seu desejo. Porque o que a gente tem visto, eles não têm desejos. Eles têm necessidades, impulsos, que são satisfeitos e são satisfeitos e são satisfeitos, e a angústia aumenta, aumenta, aumenta. Por isso a droga, por isso o machucado, por isso a insatisfação, por isso chegar de uma festa em casa triste e precisando ir logo em outra. Percebe? Então, o que a gente tem feito com os pais? Vamos lá, vamos pegar na porta do quarto, vem cá, você vai almoçar comigo agora. Mas então eu vou ficar sentado do seu lado. Então você vai ficar sentado do meu lado. Quando se rompe qualquer possibilidade afetiva e se estabelece a indiferença, aí é complicado. Aí a gente precisa de ajuda profissional. Aí é necessário que uma outra pessoa intervenha. A ausência de afeto estabelece aquilo que Bloyle chamava de la belle indifférence, que é o primeiro sintoma da psicose. É o desapego, a indiferença. Não vou. Eu não tenho nada com você. Eu só moro aqui. Então mora em outro lugar. Então eu moro em outro... Percebe? A indiferença. Eu não me apego a mais nada daqui. Então você já tem um princípio do instinto de morte, o princípio da psicose, o princípio da falência de qualquer resíduo de vida no sujeito, que é o que a gente tem visto muito aí fora. Percebe? Então, a possibilidade da invasão do mundo deles é a esperança de que haja ainda uma possibilidade da briga. Não, eu não vou, vai sim, porque eu quero e tal. Mas se ele não for, tranca a porta e fica lá, você já tem a possibilidade de que a afetividade já se esvaiu. Então, não, quando a afetividade já se esvaiu, é porque há muito tempo não se exercita a afetividade. Para não brigar, eu nem peço. Para não brigar, eu nem dou limite. E aí a afetividade vai... Bom. O que sobrou? Então, vamos voltar a Winnicott, vamos voltar a Melanie Klein, vamos voltar aos nossos estudiosos aí do século XX. A única coisa que sobrou íntegra para que a gente tenha o superego, que é essa maneira única da gente poder ter uma forma protetora para essas coisas selvagens que existem dentro de nós, são os limites, que são dados pelos pais, pelos educadores, e não mais por uma estrutura social ou cultural, que infelizmente nós perdemos no século XX. Por isso nós estamos tendo esse tema, como sobreviveremos o século XXI. Tá? A consciência moral é como uma ética. É como uma ética. Ela permite que eu olhe o outro e que eu não destrua o outro com aqueles desejos horríveis que eu tenho, ou com a minha raiva, ou com a minha inveja, ou com a minha sexualidade. Em 1783, um sujeito muito importante, Immanuel Kant, um filósofo, pensou além da religião, aquém da religião. Ele pensou pela primeira vez numa coisa, em alemão, Aufklärung, um termo que não tem uma tradução inteira em português. Os autores que traduziram Kant traduziram esse termo
como clareza, esclarecimento, iluminismo. Eu vou me permitir aqui, sem muita autoridade, mas com a autoridade de um terapeuta, eu vou me permitir traduzir Kant de uma forma como ele nunca foi traduzido. Eu vou me permitir traduzir Kant, o Aufklärung, como lucidez, que é parecido com esclarecimento, com... Kant dizia que quando um homem consegue sair dessa coisa horrível que ele chamava da sua minoridade, quando ele sai desse sequestro dos seus instintos, dessa sua pequenez, aonde ele fica sujeito dos instintos, e tem que ser cuidado pelo Estado, cuidado pelos outros, pela polícia. Quando ele se supera nisso, sai dessa pequenez, ele fica lúcido, ele fica esclarecido, iluminado. Eu vou falar lúcido, que é o termo que eu usei no folheto, se vocês perceberam. Ele cria o superego, e ele está falando aí muito tempo antes do Freud. Como este homem, dizia Kant, consegue ficar lúcido? Ele fica lúcido quando alguém cuida dele, o ajuda a criar um senso de lucidez. Como se cria o senso de lucidez? Sentindo que o outro é importante para ele. Sentindo que a outra pessoa é importante para ele. Veja que coisa mais simplista do mundo, né? Eu vivo, a vida é importante para mim porque existe o outro. E eu posso começar a cuidar do outro e deixar de ser cuidado pelo Estado, pela polícia, pelo professor, pelo meu pai, e passar eu mesmo a ser um cuidador. Bom, vocês vão imaginar que em 1783, um filósofo alemão falando isso, ele foi extremamente criticado, né? Imagine como é que alguém pode pensar em ser maior que o Estado, não é? Pensar em ser lúcido e cuidar do outro, né? O Estado é maior, o Estado é iluminado. Como é que uma pessoa pode... E ele dizia, um professor pode ser lúcido. Um professor pode ser lúcido e cuidar de um aluno. Um político pode ser lúcido. Imagina, ele falou isso. Um político pode ser lúcido e criar uma lei que faça bem para o outro. Não faça bem para o Estado. Faça bem para o outro, para aquele ser que está lá na rua. Aufklärung de Kant, que eu traduzo como lucidez, tem também o mesmo sentido do superego freudiano. É uma consciência moral. Eu não vou pegar o meu sexo e invadir o outro com o meu sexo, invadir o outro com a minha raiva, invadir o outro com a minha inveja. Eu vou ficar maior que isso, suportar isso, aprender a mexer nisso e começar a cuidar do outro que está precisando ser cuidado. Deixar de ser cuidado, ser um cuidador. Então, cria-se em 1783 a ideia do lúcido. O que é o lúcido? É um sujeito capaz de se perceber e perceber o outro. Perceber que o outro é importante para a sua existência e ele é importante para o outro. E que às vezes o outro não é lúcido. O outro é refém da raiva, o outro é refém da frustração, o outro é refém dos seus defeitos, da sua sexualidade, dessas coisas ruins
que o sistema límbico traz, não saber lidar com a frustração, não saber lidar com o seu medo, e o lúcido é capaz de ir até lá e cuidar. Por isso ele existe. Está pronta a consciência moral. E agora eu vou falar de um outro Emmanuel. Um dos mais importantes filósofos modernos, morto em 95, Emmanuel Levinas, que morreu em 95. Levinas, judeu, quando ele era moço ainda, ficou horrorizado com a Segunda Guerra. Ele vai buscar em Platão, Descartes, Kant, encontra em Kant a ideia do lúcido e começa a buscar uma resposta para esses horrores, não é? Nós estamos no século XX, diz Levinas, e nós estamos aí matando, nós estamos aí nos horrorizando com as barbáries que fazemos uns aos outros por causa de cor, por causa de raça, por causa de religião. E ele diz assim, o que é um ser humano lúcido? O ser humano lúcido é aquele que tem a ideia de que ele tem que ter uma responsabilidade infinita pelo outro. O ser humano, a identidade do ser humano é que ele tem uma responsabilidade infinita pelo outro. A primeira palestra que eu dei, eu citei um artigo do Jurandir Freire, Dias de Sombra, Dias de Luz, que ele escreveu no jornal O Estado, aonde ele cita Levinas, que Levinas se sentiria horrorizado em ver o que aconteceu com a morte do menino João Hélio ou com as coisas que nós temos vivido no Brasil hoje, não é? De ver a falta de lucidez. Como nós vivemos hoje uma falta de superego, uma falta inteira aí de lucidez. Então, o que é superego? Superego é a possibilidade de alguém receber de alguém o limite, a possibilidade de suportar a sua maneira de não usar a sua sexualidade na hora que quer, a sua raiva na hora que quer, a sua inveja na hora que quer. Então vamos pensar um pouquinho nas nossas crianças, né? O que é uma criança normal? O que é um ser humano normal? O ser humano normal é aquele sujeito que nasce refém das pulsões. Refém das pulsões. É um bicho selvagem que quer ter prazer. Que morde o seio da mãe no 8º dia de vida porque ela demorou para levar o seio para ele mamar. E às vezes ela se confunde com isso e pensa, mas ele mordeu de raiva. E o pediatra diz, sim, ele mordeu de raiva. Mas eu sou a mãe dele. Mas ele não sabe disso. Tá? Ele ainda não sabe disso. Ele só vai saber disso com 4 anos e meio. Até os 4 anos e meio você é um objeto de prazer. Mas, meu Deus do céu, mas e o romantismo? Não tem romantismo, mãe. Né? Ele é um bichinho que precisa de prazer. E quando ele não tem prazer, ele faz isso. Ele morde, ele arranha. E a hora que ele tiver 2 anos, quando você for chamá-lo para tomar banho, ele vai puxar seu cabelo. E vai chamá-la de besta. E se ele for normal. Se ele não for normal, ele vai tomar banho. E talvez vá agradecer. Então, todo sujeito humano é refém das pulsões. E ele precisa de um lúcido ou usando o Winnicott. Não precisa ser tão lúcido. A gente tem poucos lúcidos. Pode ser quase lúcido. Alguém que seja suficientemente lúcido para poder fazer, para poder suportar aquilo,
saber que aquilo é daquele jeito e fazer com que a criança possa suportar, possa ela mesma suportar aquilo que ela está sentindo. Como se forma, como se organiza o superego numa criança? Ela está com raiva porque alguém quer que ela vá tomar banho e ela não quer tomar banho, mas se alguém perguntar para ela, mas por que você não quer tomar banho? Ela não sabe também, mas ela não quer sair do prazer que ela está tendo. E ela também sente prazer em dizer não. Um prazer narcísico. Eu não vou tomar banho, sua besta. Imagine, essa é a criança normal. Imagine, gente, imagine quando cresce. Né? Imagine. E essa mãe, que também tem suas pulsões, porque talvez não tenha sido cuidada totalmente, mas pode suportar um pouco essas pulsões, essa mãe vai dar esse banho e vai fazer com que essa criança suporte essa raiva que ela está sentindo. E aonde entra a saúde da criança em suportar o que ela está sentindo? Qual é a vantagem do superego? É a criança saber que ela pode sentir raiva da mãe e que ela não destrói a mãe com essa raiva. E que ela pode sentir raiva nela e que essa raiva não a destrói. Essa é a vantagem do superego. Quando a criança sente raiva da mãe e a mãe vai para o quarto e chora, aí nós temos um dano. Um dano. Qual é o dano? O dano é minha raiva fragiliza minha mãe. E eu sou poderosa. E isto aumenta a força das pulsões e essa criança provavelmente vai ter um dano psicológico que eu vou dizer já quais os danos que isso pode trazer a ela.